Nocautecast 29, mais uma edição aqui do nosso bate-papo, nossa conversa sobre MMA feita por fãs de MMA. E hoje a gente tem bastante papo para falar de MMA, de evento passado, evento futuro, tem algumas notícias que a gente pode jogar aqui também. Tem convidado também aqui para trazer mais uma opinião mais técnica, mais por dentro do mundo do MMA. E antes de tudo eu queria avisar, quem quer acompanhar nosso trabalho também, você pode conferir aí nossas redes sociais. A gente tem um Instagram que a gente coloca algumas notícias que saem do MMA. A gente põe também, a gente replica esses posts do Instagram também na nossa página do Facebook. E nessas duas redes sociais você consegue localizar ali, apenas colocando nosso nome, Nocautecast, é bem prático. E tem nosso canal no YouTube também, que tem todos os episódios, você também consegue se inscrever lá no canal, acionar o sininho, porque todo episódio novo você recebe a notificação. E também tem a opção de você assistir também no Spotify, agregadores de podcasts aí de Android, tem essas opções também para ficar mais prático. E se você quiser ainda baixar para o seu celular ou para o seu tablet, alguma coisa assim, você pode acessar lá no podomatic.com. Tem os últimos 5 episódios lá, você consegue baixar em MP3, colocar no seu dispositivo aí e ouvir do jeito que você quer. E hoje aqui, como sempre, aqui eu tenho André G, diretamente de Mariana, Minas Gerais. Fala aí, André, tudo bem, meu amigo? Tudo certo, Davi. Vamos lá para mais um dia. Dessa vez sou eu que tô com o gás aí bem mais ou menos, mas vamos lá que eu acho que eu vou aguentar os 3 rounds. Boa! E o nosso convidado mais que especial aqui, ele que é colunista da Grace Magazine, escritor de livro também, que a gente vai falar já já. Meu amigo que a gente já se encontrou em eventos, aí a gente bateu um papo. Mauro Elovitch. Fala, Mauro, tudo bem, meu amigo? Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Davi, André. É um prazerzão estar participando aí do podcast de vocês e vamos falar desse esporte que a gente gosta tanto, né? Você, Mauro, falando um pouco de você também, você é faixa preta de jiu-jitsu também, né? Isso, sou faixa preta, treino há 19 anos, hoje em dia eu estou treinando na equipe do Felipe Preguiça, né, aqui em Belo Horizonte, e virei fã do MMA justo quando eu comecei a aprender jiu-jitsu, né? Fui ver os vídeos do Royce Gracie em VHS na época, pra vocês verem como eu sou velho, e achei aquilo sensacional, né? Você vê o Royce pequenininho, 80 quilos, enfrentando os gigantes lá, enfrentando Dan Severn, enfrentando Kenshin Rock, finalizando, e aquela luta tão diferente, né? Que ele pegava os caras por baixo. Fiquei fascinado. Meu irmão tinha começado a fazer jiu-jitsu, me chamou, e hoje em dia eu não consigo me imaginar sem treinar meu jiu-jitsu. É minha terapia, e onde eu desestresso, é o que me dá uma tranquilidade durante a semana, é fazer o meu treininho de jiu-jitsu e assistir as minhas lutinhas de MMA. Boa. E, ô Mauro, a gente que já conhece o trabalho lá da Grace Magazine, e também tem o seu livro, né? Foi aquele livro que você também presenteou quando a gente se encontrou no UFC. E o livro que chama Sangue, Suor e Letras. Ele também é uma compilação dos principais textos que você publica na Grace, mas também tem alguns a mais ali, que é meio que uma mistura das crônicas de MMA, né? Meio que misturado com um pouquinho de cultura pop, esse tipo de coisa que você gosta também, que você falou que gosta de quadrinho, né? Fala um pouquinho desse livro pra gente. Então, o meu livro, ele é realmente uma antologia de várias crônicas que eu tinha publicado na Grace Mag e algumas inéditas que eu tinha guardado aí para fazer no livro. A ideia até do meu texto na Grace Mag é sair um pouco do lugar comum de fazer simplesmente narrativa do que aconteceram nos eventos, ou previsão, ou mesmo análise técnica. A gente vê muito isso, né, em tudo que é tipo, né, de site hoje em dia, de revista, de programa.
A minha ideia é fazer uma coisa bem estilo crônica mesmo, né? Eu me inspiro muito no Luiz Fernando Veríssimo, que conseguia fazer um texto divertido e abordando outros aspectos, por exemplo, de cinema, de música, para falar, por exemplo, de futebol, né? O Luiz Fernando faz muito isso e eu me inspirei nele para fazer minhas crônicas de MMA. Então eu sempre pego como mote, né, algum lutador, algum evento, alguma luta e conto a história, né, na crônica de um jeito interessante até para quem não é aficionado por MMA. Então eu sempre busco misturar na minha narrativa alguma coisa de literatura, alguma coisa de música, alguma coisa de cinema, de quadrinhos, e até para dar tornar o texto mais interessante, né, para quem não é tão hardcore de MMA como a gente, né? Então, por exemplo, em um dos textos, logo depois que o Anderson perdeu para o Weidman, eu chamei o texto de Spider-Man, não Superman, para explicar por que o Anderson era um herói, entre aspas, né, com defeitos, mais falível do que aquela aura invencível que tinham trazido sobre ele, né? Legal. Tem outro texto que eu falo sobre na verdade são dois textos espelhados, que eu falo sobre o Renzo Gracie e o Kazushi Sakuraba. E eu começo o texto de com um trecho de uma música do Iron Maiden, e eu termino o texto do outro com o mesmo trecho da música. E as duas crônicas são espelhadas, então os parágrafos de um e do outro têm o mesmo tanto de linhas, têm a mesma estrutura, legal, começam e terminam com a mesma palavra, mas contando as diferenças entre eles, né? Então, assim, realmente tentar sair do lugar comum e atrair o maior número possível de leitores para se interessarem pelo MMA, talvez começando com outras coisas que ele sejam mais comuns para aquele público. Que bacana. Então segue a dica aí. Eu curto muito porque esse do Mauro e o do Alonso são dois livros que a gente pode deixar de cabeceira mesmo, porque é aquele livro que você não necessariamente precisa sair lendo inteiro, né? São várias crônicas, assim como o do Alonso são alguns causos. Você pode pegar numa noite ali, você lê 2 ou 3 causos, 2 ou 3 crônicas. É um livro que você pode acompanhar durante um tempo, relembrar também momentos do MMA. É bem bacana, chama Sangue, Suor e Letras, pela editora Shoba, é isso, né, Mauro? Shoba? Editora Shoba, SCHOBA. Você procura lá no Google Sangue, Suor e Letras, Crônicas do MMA, aparece o link para comprar. Tava vendendo também na livraria Leitura, mas eu acho que o das livrarias já esgotou, acho que agora só tem lá pelo site. Boa, versão digital ainda não tem? Ainda não tem. Na verdade, eu tô já compilando aí outros textos para tentar lançar uma segunda edição. Ah, bacana. E aí eu vou tentar privilegiar o digital, que hoje em dia tô vendo que dá mais público. Bacana, bem legal. UFC Greenville, Moicano vs Jung, mais conhecido como Zumbi Coreano, né, que rolou aí semana passada, dia 22, que foi em Greenville, nos Estados Unidos. Foi um evento até que não era com grandes nomes, teve uma baixa em cima do evento ali, a luta do John Lineker, ele acabou sofrendo um corte num treino leve, assim, só de aquecimento, acho que foi no dia ou no dia anterior, se não me engano, e ele acabou saindo da luta. Pra quem assistiu o evento, não vou falar que foi um baita evento, a luta principal até que trouxe uma novidade boa, mas André, você curtiu o evento? Foi um evento até legal, né, cara? A gente teve alguns momentos aí bem empolgantes. Para um evento que se esperava muito pouco, acho que ele entregou acima do esperado. Então, eu acho que assim, dá pra você assistir depois, né? Ô Mauro, você curtiu esse evento do Greenville? Até que foi bacaninha, né?
Eu gostei justamente porque quebrou minha expectativa. Eu não tava esperando nada. Fui assistir assim, não tinha um card bem fraco, não tinha quase nomes grandes assim, tirando os dois da luta principal. Gosto muito dos dois, tanto do Moicano quanto do Zumbi coreano. Mas acabou surpreendendo, né? Teve lutas interessantes, teve nocaute relâmpago, acabou dando uma emoçãozinha. Boa. Vamos começar aqui pelo preliminar. Separei algumas lutinhas pra gente conversar mais de forma rápida, fazer um comentário ou outro. E eu vou começar com a luta que ganhou a luta da noite, na verdade, né? Que foi a Deron Wins versus Eric Spicely. E o Deron Wins é um rapaz que vem da AKA, a gente assistindo ali, parecia muito com... Ele lembrava muito o estilo do Daniel Cormier, assim, ele até comentou isso depois da luta. E o mais estranho dele é que ele é um cara muito pequeno numa categoria categoria dos médios, né, até 83 quilos. E ele venceu o Spicely na decisão dos juízes. O André G, a gente que estava comentando sobre essa luta, né, do Deron Wins, que já lutou, se eu não me engano, ele lutou como meio pesado, não foi? No último evento que ele participou? Isso, ele lutou naquele evento onde teve a revanche do Tito Ortiz e o Chuck Liddell no final do ano passado. Lutou de meio pesado contra o Tom Lawlor, né, ex-lutador do UFC, e não teve lá uma performance tão vistosa, mas acabou sendo chamado e teve uma estreia até acima do que eu esperava dele aí no UFC. Contra um cara que também, né, o Eric Spicely, já é um cara conhecido, é um cara que já está, acho que na terceira passagem pelo evento. E aí, o que vocês acharam dessa luta? Primeiro comentando a luta, né? Foi uma luta muito boa mesmo. O Win fez tudo correto, né? Para compensar a diferença de envergadura. Ele conseguiu entrar bem no raio de ação do Spice. Ele conseguia jogar a cabeça e aproximar sem receber golpe para ficar dentro do raio de ação, de pressionar o Spice. Os melhores momentos da luta, inclusive, foi quando ele conseguiu levar o Spice para grade e soltar sequências ali. Alguma ou outra eu achei até que o Spice poderia ter caído. Mas eu acho muito difícil. O cara, para conseguir se criar numa categoria com essa diferença de tamanho, ele tem que ser realmente um cara extraordinário, que nem o Cormier faz nos pesados. Não vi tudo isso no Win, mas não sei, às vezes a gente se surpreende, né? Agora, o Spicer, né, eu não podia deixar de comentar. O Spice, ele é um serzinho, né, um tanto bizarro, né? Você vê aquela forma dele, forma física de tiozão do chopp, né? Aquela barriga molenga, você não dá nada pelo cara, né? Mas você vai ver o cartel dele, ele venceu, ele finalizou o Thiago Marreta, né? Pois é. Então, não dá pra subestimar o tiozão, não, e ele fez uma boa luta. Boa. E seguindo aqui no card preliminar, eu também separei uma outra luta que também rendeu a performance, uma das performances da noite, né? Pro Jairzinho Rosentrick. Ele, peso pesado, Jairzinho Big Boy, né? Conhecido, o apelido dele é Big Boy. Nocauteou em 9 segundos o Allen Crowder. E foi uma luta assim, 9 segundos, né? A gente vai tentar falar, não tem muito o que falar da luta, e eu peguei até uma frase que ele falou depois da luta, que ele falou assim, que ele apenas reagiu ao movimento, né, do Crowder. O Crowder veio e ele falou, eu só reagi ao movimento dele, e praticamente começou num jab ali, que depois o Crowder veio que nem um louco, ele deu um jab, o Crowder caiu, ele só finalizou já nocauteando. O Mauro, o Jairzinho é um bom nome que tem aparecido aí, né, na categoria dos pesados. Pois é, né, com o nome desses tal, ele tinha toda a pinta de brasileiro, né? Ele é do Suriname e realmente assim, tá já se destacando, né? Segunda luta dele no UFC, segundo nocaute. Ele nocauteou bem o Júnior Albini lá em Fortaleza, né? Foi acho até uma performance até mais impressionante do que esse nocaute relâmpago aí contra o Crowder, que como, né, o próprio Jairzinho falou,
É um nocaute estranho, né? Você, na hora, na luta, eu fiquei até meio sem entender. Parecia quase um empurrão, né? O Crowder avançou, parece que ele praticamente deu uma carada no jab do Jairzinho, pois né? É. Foi muito estranho, parecia quase um empurrão. E aí ele caiu já meio tonto e foi nocauteado rápido, né? Então, assim, um pouco de imperícia aí do Crowder, mas a gente deu pra sentir que o Jairzinho tem uma mão pesada aí e não pode ser subestimado, não. É. O André, então o Jairzinho com esse nocaute aí já pode ir pro top 5 ali dos pesos pesados. Mais umas 2 vitórias, acho que ele chega lá, viu? Categoria vazia dessa, o camarada chega nocauteando dessa maneira, não é de se duvidar, não. Mas vou te falar, viu? Ia ser bem legal se ele pegasse aí o Taito e Vaza nessa próxima luta dele. São 2 malucos aí que tem um poder de nocaute, assim, notório, né? E que eu acho que seria uma luta bem interessante de ver. Quem sabe nesse card aí que eles já começaram a marcar o Adesanya versus o Whittaker. Boa. Um excelente casamento aí de luta. Legal mesmo. Vamos então agora pro principal. Além disso, Mauro, você tem algum destaque desse preliminar que você queira comentar? Tiveram algumas lutas bacanas também, né? Deixa eu ver o que teve. Fala, pode falar. Não, o que me impressionou mesmo foram só essas 2 lutas, né? O nocaute do Luiz Penha foi bacana. Agora o resto, as outras foram as lutas meio mornas, assim. Foram mais essas 3 que eu gostei do preliminar. Você tem algum destaque que você queira falar, André? Eu particularmente gostei da luta da Andrea Lee. Eu tenho acompanhado algumas lutas dela. Eu acho ela ela é uma lutadora inteligente. Ela sabe se adaptar à luta. Você tem algum outro destaque, André? Tirando isso daí, cara, é muito difícil, viu? A Ariana Lipski teve uma atuação bem abaixo do que a gente esperava contra a Molly McCann. Então, o Luiz Penha, que o Mauro comentou, o Matt Willman já estava quase 5 anos aí sem lutar, né? Achei até que o Luiz Penha demorou tempo demais para finalizar a luta, por mais que tenha sido uma surra. E a Andrea ali, realmente, ela fez uma apresentação primorosa. Eu acho que ela chegou agora mostrando que é uma força aí nesse peso mosca feminino, né? E ela tem o estilo de cowgirl, né? Eu lembrei da frase do Dana White: você sempre pode confiar num cowboy. Cowgirl também, ela demonstra, porque ela não tem tempo ruim não, anda pra frente o tempo todo, né? O tempo inteiro. E vai variando bem, né? Vai dando golpe na cabeça, golpe no corpo, consegue fazer boas esquivas e tudo mais. Também fiquei impressionado aí com essa atuação da Andrea ali. Boa. Vamos pro card principal então, discutir algumas lutas aqui. E a primeira delas, de baixo pra cima, eu separei aqui, foi pela categoria dos galos. O André Ewell venceu Anderson dos Santos, o Berinja, né, o brasileiro, na decisão dos juízes. Foi uma luta bem movimentada, bem bacana, mas uma luta que a gente viu uma diferença de envergadura ali. O Berinja teve muita dificuldade de encontrar os timings. O André Ewell, ele conseguiu impor o ritmo, a distância, ele conseguiu controlar. Ô Mauro, você gostou dessa luta? O Berinja é um cara legal, né? Um brasileiro que a gente às vezes tem mais proximidade dos brasileiros por causa também a questão da língua, a gente tem mais acesso à informação. Ele é um cara super do bem, assim, sempre dá boas entrevistas e ele também tem aquele estilo de lutador, assim. Muitas vezes na luta eu lembrava do Babalu, não do estilo de lutar, porque o Babalu é um cara oriundo do jiu-jitsu, mas o jeito de andar pra frente e levava golpe, ele parecia que ele ficava mais empolgado ainda. Você gostou dessa luta, Mauro? O Berinja mostrou que ele funciona bem, né, movido à adrenalina. Mas eu me impressionou bem a inteligência do Ewell, né? Pois é. Você vê muita gente com envergadura, aí os Stefan Struve da vida, que tinham tudo para poder controlar lutas, entrar em vantagem contra a maioria dos oponentes e não sabem fazer isso, né? Impressionante o tanto de gente que poderia fazer um uso melhor do jab, do chute, do controle de posicionamento e de repente tá baixando a cabeça e trocando porrada média ou curta distância.
Então, o Will realmente mostrou uma inteligência aí que vários outros lutadores poderiam ter ele aí. Eu também curti, eu vi, aproveitando também falando do Berinja, que eu vi hoje um post dele, que ele falou que o pessoal tava pedindo pra ele, perguntaram por que ele não chutou mais, ele quebrou o pé, ele mostrou uma foto do pé dele, tava enorme, inchado o pé dele, e ele falou também que não conseguiu chutar. E também, não sei, o Will, como você falou, Mauro, ele tava com um plano perfeito ali, realmente foi a noite dele, ele tava muito melhor que o brasileiro, e foi uma performance perfeita assim, de plano de jogo, que ele aproveitou da capacidade técnica dele com a capacidade também física de ter uma envergadura muito maior que o Berinja. E seguindo aqui pela categoria dos meio médios, tivemos aí o que passou a ser o co-main event da noite, porque até então era a luta do John Lineker. Bryan Barberena encarou o Randy Brown, e Randy Brown acabou vencendo nocaute técnico no terceiro round. E o Barberena, né, Mauro, ele que tinha esse estilo também de já que a gente tava falando do Berinja, que tava andando pra frente e levava soco e não para de andar, o Barberena também, e ele é um cara meio atípico assim. O Randy Brown também soube aproveitar também um pouco da distância, teve um jogo de movimentação muito bom. Você gostou dessa luta, Mauro? O que você achou? Cara, eu fiquei com um pouco de dó do Barberena, cara. Eu gosto dele. Ele tem um carisma bacana, né? Exatamente. Ele é um cara bacana. Só que ele é extremamente regular, né? Ele faz boas lutas, boas vitórias e de repente perde a luta seguinte, né? A gente fizer uma retrospectiva das últimas lutas dele, ele ganhou do Warley em Curitiba, depois perdeu pro Colby Covington. Aí ganhou do Joe Proctor, perdeu pro Leon Edwards. Ele enterrou o Jake Ellenberger, que já estava mais pra lá do que pra cá, e perdeu pro Vicente Luque. Então ele vive oscilando entre vitória e derrota, mas ele é um lutador que eu acho difícil que vão demitir ele. Uma porque ele é muito carismático, outra porque ele sempre entrega boas lutas, né? A luta mesmo contra o Vicente Luque foi uma porradaria louca, né? O Luke nocauteou faltando acho que 5 segundos para acabar a luta, né? E o tempo todo os dois tiveram a ponto de cair. Então eu gosto do Barberena. E outro ponto bacana dele aí, que eu também vou ser fã dele para sempre, foi porque na luta contra o Vicente Luque ele entrou ao som de Baby Shark. E todo mundo que é pai com essa praga do Baby Shark. E se você pegar os números aí, André, também dessa luta, eu tava dando uma olhada, o Barberena ele teve muito mais golpes lançados. Você viu que a vontade dele na luta foi tanta que ele lançou mais golpes, mas o Randy Brown acabou conseguindo conectar muito mais golpes de uma forma mais precisa, com uma melhor movimentação. Então assim, é uma questão ali de um cara com força de vontade e um cara que teve do outro lado mais técnico e soube aproveitar mais a situação, né, André? Cara, eu achei assim que o Randy Brown ele conseguiu controlar muito bem a distância dos golpes dele, ele conseguia acertar e sair no tempo certo, né? E assim ele fez o Barberena bastante os golpes que ele lançava, e enquanto ele ia acumulando danos ali. Uma coisa que me surpreendeu foi ele ter conseguido vencer o jogo do clinch, a batalha ali no clinch ele conseguiu vencer. Eu não esperava isso, eu achava que o Barberena ia ter a vantagem, né? O Randy Brown estava se mostrando também um pouco mais forte do que o Barberena, acho que até por isso ele conseguiu ter essa vantagem no clinch. Então assim, ele se mostrou realmente mais técnico em todas as áreas. Onde a luta estava, ele se sentia mais confortável, embora o Barberena tentasse muito, às vezes ele parecia meio perdido, sem saber exatamente o que ele estava fazendo, né? E acho que foi nessa daí que o Randy Brown conseguiu tirar sua vantagem, conseguiu dar o contorno final para a luta, já que depois que ele acertou aquele chute no estômago do Barberena, o que ele tinha ali na reserva do tanque foi embora na hora. Acabou ali o que ele tinha para a luta. Boa.
Vamos seguir então aqui para a luta principal do evento, categoria dos penas, Renato Moicano versus Chan Sung Jung, mais conhecido aí como o nosso zumbi coreano, que mais uma vez entrou aí ao som de Zombie do Cranberries. E foi uma luta que eu até cheguei a postar no Twitter aquela imagem do Chico Buarque onde ele tá sorrindo e onde ele tá sério, porque foi aquele negócio agridoce, né, Mauro? A gente que gosta do Moicano, é um cara, um lutador bom, técnico, ele tem um bom carisma, um rapaz legal. E o zumbi coreano também é um lutador que quem gosta de MMA é fã do cara. O cara não tem o apelido de zumbi à toa, aquele cara que sempre tá andando pra frente, levando golpe e vai até onde consegue, até onde ele pode. Ele também é um lutador muito técnico em todas as áreas, assim como o Moicano também. O Moicano também tem um Muay Thai muito bom, tem um Jiu-Jitsu muito bom, por isso que a gente estava esperando uma luta muito boa. E assim, foi uma luta boa, mas foi mais rápida do que a gente estava esperando. De 19 golpes desferidos na luta, os 19 foram do zumbi coreano e ele acertou 17. Então tudo começou ali de um jab que o Renato Moicano lançou, o zumbi coreano conseguiu meio que angular ali e soltar um cruzado por cima do jab do Moicano, e começou, ali foi o começo do fim, onde partiram os 17 golpes que encontraram o Moicano. Mauro, o que você achou dessa luta? Teve todo esse gosto agridoce que eu comentei, e o que a gente consegue tirar desse resultado? Não, você sintetizou muito bem. Ficou aquele sentimento assim, sempre que acontece, né, de ter dois lutadores que a gente gosta se enfrentando, a gente fica meio dividido, né? Por um lado, você quer que tenha uma boa luta, que saia um nocaute. Por outro lado, você não quer ver um dos caras que você segue, que você gosta, levando um nocautão, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A movimentação do zumbi foi perfeita, ele deu aquela agachada e angulada num jab pouco displicente ali do Moicano, entrou um cruzado overhand perfeito e o Moicano já dobrou a perna, tomou um cruzado de esquerda durante a queda e levou soco até o juiz interromper a luta. E assim, eu acho que apesar do Moicano estar sofrendo a segunda derrota consecutiva dele, ele só perdeu para os tops da categoria, né? Verdade. Ele perdeu agora para o Zumbi, tinha perdido pro Aldo e pro Brian Ortega, mas tinha feito lutas, né, vitórias com autoridade aí sobre o Jeremy Stephens, sobre o Cub Swanson, e acho que assim, não é para descartar ele não, ele é cara jovem, vai ter que, né, dar uma repensada em algumas coisas e tal, mas sim, luta é luta, né? Todo mundo tá sujeito a tomar um golpe certeiro e cair, né? Não é um demérito, não é vamos dizer assim, um erro, uma falta de preparação física, de preparação técnica. Simplesmente o Zumbi foi perfeito no encaixe do golpe e qualquer um que tivesse tomado aquele golpe ali provavelmente teria caído. Então, assim, né, o Moicano tem que levantar a cabeça, dar uma respirada. Eu acho até, talvez dar um tempo e pegar uma luta aí mais pro final do ano. Já em relação ao Zumbi, não tem como você não gostar do cara, né? Além dele ter essa questão que você falou de realmente caminhar sempre pra frente e fazer lutas emocionantes e sempre ter muita pancada, muito vai ou racha nas lutas com ele, você ainda tem assim um lutador tecnicamente muito bom e muito criativo, né? Você vê, o Zumbi finalizou gente com aquela, finalizou, acho que foi o Garcia, Leonardo Garcia, com aquele twister, né? Aquela torção do corpo para finalizar a luta. Ele tem um dos recordes de nocaute da categoria, né? Ele nocauteou o Rominick em 7 segundos e ele finalizou o Dustin Poirier, né? Num lutão, atual campeão interino aí do peso leve, foi finalizado pelo Zumbi em 2012. Então, é um cara extremamente empolgante, né?
E só para concluir, né, se a gente pensar que ele tinha feito aquele lutão com o Aldo no Rio em 2013, ele foi convocado para o exército, teve que servir lá na Coreia do Norte, ficou 4 anos fora e voltou fazendo lutões, né? Ganhou do Dennis Bermude, fez aquela luta com o Yair Rodrigues que ele perdeu no último segundo. Tava ganhando, e agora, né? Tava ganhando, tomou aquela cotovelada bonita no último segundo de luta, né? Como eu tinha acabado de falar. Todo mundo que luta MMA tá sujeito a levar um golpe certeiro e apagar, então não é demérito nenhum para ele. E agora volta, né, ao caminho das vitórias com esse belo nocaute aí contra o Moicano. Maravilha. E André, eu tava vendo até uma entrevista com o pessoal da equipe do Moicano, e a impressão que eu tive também, que todos tiveram, né, até um pouco meio que isso que o Mauro falou. A gente viu 2 lutadores que entraram com espíritos diferentes na luta. O Moicano, ele, não sei se ele estava com essa ideia já que sabendo que a luta é de 5 rounds, ele falou, então vamos ali estudar, ver qual que é do Zumbi, ver como que o jogo encaixa. E o Zumbi já chegou para falar, não, eu quero voltar para casa, quero já pegar as filhas acordadas ainda, vou resolver agora. Eu vi essa matéria falando do pessoal da equipe do Moicano que achou que ele meio tava desanimado, assim, meio que jogando um pouco assim pro Moicano, porque eles falaram que eles tinham certeza que eles iriam ganhar essa luta, que estavam muito claro para eles, que eles tinham na cabeça de todos tinham em mente ali o plano certo para vencer o Zumbi. O que você achou desses ritmos diferentes, André? Como que a gente consegue analisar esse tipo de coisa? Cara, eu acho que realmente, por ser a primeira luta que o Moicano fazia, né, de 5 rounds no evento, eu acho que ele chegou mesmo sem aquele senso de como eu posso dizer, de urgência, né, para a luta. Porque ele chegou, realmente ele lançou alguns jabs ali meio displicentes, tentando meio que sentir a movimentação do Zumbi. Enquanto isso, o Zumbi já veio pronto para definir. Ele já não tinha essa mentalidade de longo prazo para a luta. Ele estava preparado para conseguir a vitória a qualquer momento, né? Acho que talvez essa questão de ficar ali meio que focado em que seria a primeira luta de 5 rounds dele, que ele deveria, né, performar durante 5 rounds, talvez isso possa ter tirado ali um pouco do foco e desse senso de urgência do Moicano. Uma outra coisa também que é bom a gente ficar ali, é bom observar, né, que até hoje ele não era até essa luta ele não tinha demonstrado nas apresentações anteriores nenhum indício de que ele é um lutador que tem dificuldade no início das lutas. Ele geralmente vence todos os primeiros rounds que ele participou, pelo menos no UFC eu acredito que ele tem vencido todos. Até o José Aldo ele estava vencendo naquele primeiro round, né? Então isso é o que mostra que é uma coisa ainda mais atípica, exatamente o que o Mauro falou, né? Você ali como lutador de MMA, você está sempre pode perder por um golpe que te acerta, um golpe bem encaixado, pode dar fim à luta a qualquer momento, e acho que foi isso aí o que aconteceu, talvez um pouco de falta de experiência do Renato, e também essa sorte, né, essa eficiência aí que o Zumbi mostrou na luta. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast. Aqui é o Gabriel Sater com a missão de casar a próxima luta do Zumbi coreano, Chan Sung-yoon, que bateu Renato Moicano na última luta deles, agora no final de semana passado, e com isso agora deve ocupar até o lugar do Moicano no ranking, que é número 5 do ranking ainda. Não foi atualizado o ranking, então vamos fazer um prognóstico em cima desse cenário que a gente tem. Que é o quê? Volkanovski número 1. Imagina Zumbi coreano contra Volkanovski. Seria uma lutaça. Adoraria, eu pagaria pra ver essa luta. Esse seria o meu voto pessoal. Né? Claro que o Volkanovski está numa situação agora que ele, né, depois de vencer o Aldo, ele pode esperar o ganhador de Max Holloway contra Frank Edgar, que rola dia 27 de julho. Com isso ele espera o lugar dele na fila e já encara o campeão, né, o vencedor dessa luta.
né? Então eu acho que o Volkanovski nem aceitaria, mas eu casaria essa luta. Seria incrível pro, né, próprio zumbi coreano se ele caso estivesse em número, né, no 5 do ranking aí. Faria muito sentido essa luta. Tem também uma luta, caso o Volkanovski não queira lutar, que é contra o José Aldo, que é uma revanche, né? O zumbi coreano já perdeu do Aldo, então faz muito sentido para ele uma revanche para bater o Aldo e aí sim também se credenciar e ficar mais próximo, né, de uma disputa de título. Então, duas opções interessantes. Eu, pessoalmente, vou de Volkanovski. UFC Fight Night Ngannou versus Dos Santos, mais conhecido como o brasileiro aqui, Júnior Cigano. Vai rolar agora, dia 29/6, Target Center, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Evento tem alguns nomes bacanas, eu separei algumas coisas pra gente discutir aqui. Começando pelo card preliminar, eu separei acho que, se não me engano, é a primeira luta, que vai ser na categoria dos pesados. Junior Baby Albini, o brasileiro, que vai enfrentar o Maurice Greene. André, o que você acha do Baby, do brasileiro, cara? Eu ainda não consigo ver ele como um atleta, sabe? Eu não sei se tem aquela imagem dele da fralda dele ainda, sabe? Esse sobrepeso que ele leva. O Renato... Cara, aquela fralda desmoralizadora. Então, o Renato Rebelo sempre comenta uma coisa que eu fico pensando assim: o cara leva um peso que ele não precisa na luta, sabe? Aquela banha sobrando. O que você acha, André, do Baby? Cara, eu sinceramente não faço ideia de como ele conseguiu 10 vitórias seguidas na carreira, cara, porque não consegui enxergar nada nesse cara até hoje, bicho. Ele tem, claro, força, né? Porque ele é grande, mas tirando isso, não entendi até hoje. E outra, não sei como que ele ainda tá no evento. Já são 3 derrotas, tomou um Ezequiel da guarda, né, cara? Ele tava por cima, acho que ele tava montado, tomou um Ezequiel do Olenik, né? E na última luta tomou aí mais uma surra do Jairzinho. Não faço ideia o que ele tá fazendo ainda no evento, mas vamos lá, né? Vamos sabe que vamos. Agora nessa daí ele mostrar alguma evolução, mostrar o porquê ele tá no UFC. É isso aí. Eu lembro que quando ele entrou no UFC, ele tava com um discurso assim que ele acho que ele tava querendo comprar um presente pra filha. Então foi um momento assim, todo mundo se comoveu, foi bacana. Legal que ele até se manteve ainda depois daquela luta, ele ainda fez mais algumas pelo UFC aí. Mas espero que ele tenha garantido aí, porque, pô, cara, como a gente tá falando aqui, é difícil enxergar até onde o Baby consegue chegar. Mas vamos que vamos. E seguindo aqui em diante, vai ter uma estreia também no peso palha feminino, que já foi lutadora da Max Fight aqui nos eventos regionais aqui brasileiros. No Jungle Fight lutou bastante. Amanda Ribas vai estrear nesse evento. E também tem uma luta que eu tava dando uma olhada aqui de meio pesado, que vai ter o terraplanista lá. Não sei se vocês gostam muito dele, mas terraplanista pra mim tem que acabar a luta igual ele imagina a terra, plana ali deitado no tatame. Que é o Justin Lidet, que vai encarar o Dalsha Longiambula. Também que esse Dalsha ele vai estrear no UFC. O que você acha do Lidet, ô Mauro? É um bom mote aí pra você já pensar se vale a pena também essa luta, porque ele tá no card preliminar ali, já tá vindo de derrota. Se não me engano, perdeu pro Johnny Walker também. E já é um mote também, se dependendo, se precisar, Mauro, você já colocar uma brincadeira com esse documentário do Netflix que zoou com os terraplanistas. O que você acha do Justin Lidet? Cara, terraplanista e antivacina pra mim nem gente é. Quem não dá pra levar esse cara, não vou cartar esse pessoal não. Boa. O que eu fiquei com do card preliminar, eu fiquei com dó, foi do Carcassinha. Pô, o pessoal tá querendo acabar com ele, né, rapaz? Pois é. Na última luta deram aquele Nurmagomedov lá, que ninguém sabe se é parente do... Primo do Khabib, alguma coisa assim, né? Do Khabib ou não. Um dos 1000 primos dele. Mas o cara duro, né? O Carcassinha tomou um nocautão ali no primeiro round e agora a galera joga ele pro Sérgio Pettis, né? Essa luta acabou mudando, né? Aí. Isso.
o Carcassinha, ele caiu a luta do Pettis, o Pettis machucou, e agora ele vai lutar contra o Journey Nilsson. E é que você falou também do Justin Ledé, o Justin Ledé, ele acabou machucando também, a luta caiu, cara. Hoje? Essas duas lutas aí caíram. O Ledé não caiu quando? Isso ainda. Eu acho que foi essa semana, eu acho. Ainda de brasileiro nesse card, mais do que a luta do Baby, eu tô querendo ver a luta do Vinícius Mamute, né? Ele fez uma luta boa lá no Contender Series e tal. Na estreia dele no UFC, né, bem, foi nocauteado aí no primeiro round. Mas agora ele vai enfrentar o Eric Anders, né? O Anders tem algum nome, né? Fez aquela luta principal aqui, substituindo contra o Marreta, fez a luta principal contra o Marreta em São Paulo, né? Que ele pegou em cima da hora. Fez luta principal contra o Machida. Não é grande coisa não, mas tá vindo de 3 derrotas e seria uma boa luta aí pro Mamute se recuperar, né? E pra mandar o Anders de vez pro RH. Vamos então pro card principal. Eu separei 3 lutinhas aqui bacanas pra gente comentar. A primeira delas, de baixo pra cima, luta meio médio, Demian Maia, 12º da categoria, vai pegar o Rocco Martin. Demian que fez pegou uma sequência de wrestler lá de cima da categoria, agora acumulou algumas derrotas, tá pegando o Rocco Martin, um nome mais ameno ali na categoria. André G, o que você acha desse, pra mim, meio que tem uma cara de começo do fim da carreira do Demian Maia, pelo menos no UFC, o que você acha disso? Cara, primeiramente eu quero falar que o Demian Maia é um cara muito privilegiado pelo estilo de jogo dele, né? Se a gente for pegar aí a grande parte das últimas lutas dele, ele emendou uma sequência aí em coisa de 5 ou 6 lutas, ele tinha tomado 7 socos. Ele tinha mais lutas do que socos recebidos no total das lutas. Então ele é um cara que sofre muito pouco dano. Então o corpo dele, ele vai conseguindo, né, mesmo com a idade, ele vai conseguindo se manter muito bem fisicamente e consegue ainda, né, mostrar, igual na luta anterior contra o Lyman Good, 10 anos mais jovem, ele ainda conseguiu sobrepujar o seu adversário fisicamente, né? Essa luta contra o Anthony Martin vai ser uma outra luta onde que ele vai pegar um ex-lutador do peso leve, né? O Tony Martin subiu há algum tempo, vem fazendo um trabalho meio médio, está numa sequência boa, vem de vitória boa contra o Serginho Moraes, inclusive anulou completamente o jiu-jitsu do Serginho, mas numa luta contra o Demian, eu já espero que o brasileiro ele mostre, né, o motivo dele ter uma carreira tão longeva dentro do UFC, né? Que é justamente essa questão dele estar sempre grudado, não receber muitos golpes dos adversários e não dar muito espaço para que os adversários trabalhem, né? Acho que o Demian vai conseguir sufocar o Tony Martin ali na grade, vai conseguir trabalhar suas quedas, ficar mochilado ali, e mesmo que ele não cause muito dano, eu também acho que ele não vai sofrer e vai conseguir aí pelo menos uma decisão a seu favor depois dos 3 rounds. Você gosta do Demian, Mauro? Eu sou fãzaço do Demian. É um dos lutadores que eu mais gosto de assistir. Uma pelo estilo jiu-jitsu old school dele, né? Como o André mesmo falou, né? Muito posicionamento, finalização, posições justinhas, leva pouco golpe. Mas eu acho assim, o Demian é o lutador que melhor conseguiu adaptar o jiu-jitsu para o MMA moderno, né? Ele consegue se embolar com o adversário e levar o adversário para baixo, ou então embolar na grade e acabar conseguindo uma pegada de costas. Ele realmente só teve assim, essa estratégia dele frustrada recentemente contra 3 wrestlers muito acima da média, né? 3 wrestlers destacados, que foram o Colby, que a gente pode não gostar dele como pessoa,
Mas tá ali, é um cara que tem um gás infinito e muito forte e, né, bom nesse estilo dele de anular a luta. O Woodley, que tinha muito mais envergadura do que o Damian, apesar de ter um bom jogo de wrestling, ele respeitou o Damian, foi uma luta que foi até o final, e o Woodley usou muito mais o jab em envergadura e alguma coisa de defesa de queda do que propriamente botar o Damian para baixo, porque respeitou o jogo do Damian. E agora o campeão Kamaru Usman, né, que também dispensa comentários a qualidade do wrestling dele, tanto que fez o que fez com o Woodley, né? Então, assim, sou muito fã do Damian, e eu acho que esse casamento de luta é excelente pro Damian, porque por mais que o Rocco Martin lá tenha conseguido anular o Serginho, na minha opinião, é um desperdício de potencial do jiu-jitsu, né? Verdade. O Serginho tem um jiu-jitsu sensacional, mas parece que ultimamente ele esqueceu disso. Ele resolveu boxear, trocar boxe ruim com outros grapplers, né? Ultimamente ele tem feito isso, lutas feias, fica trocando pancada em pé com outros lutadores que também não sabem trocar pancada em pé. Então, isso não vai acontecer com o Damian. Isso a gente pode ter certeza. E embora o Rocco Martin, né, tenha um bom jogo de chão, você vê que a maioria das vitórias dele são por finalização, não tem como se comparar com o Damian, né? Se ele realmente for querer trocar jiu-jitsu com o Damian, ele vai acabar dando os 3 tapinhas. E é isso que eu espero. Eu acredito muito em uma finalização do Damian nessa luta. Ô Mauro, aproveitando que a gente tem um faixa preta aqui, né, no Nocautecast, e aproveitando esse momento também que a gente tá falando de Demian Maia, que eu concordo com o André também, o Demian Maia que foi um cara que poupou o próprio corpo, pelo menos no MMA ele ainda, por mais que ele tenha 41 anos, eu acho que ainda dá tempo dele conseguir conquistar algumas coisas dentro do MMA, não necessariamente você ganhar o cinturão, mas você pode conquistar vitórias também, que não é nenhum demérito. Mas aproveitando que a gente tá falando dessa adaptação do jiu-jitsu pro MMA, aconteceu esse final de semana passado também a disputa de cinturão do Bellator, né, do peso médio, entre o Gegard Mousasi e o Rafael Lovato. E o Mauro, o que você acha? O Lovato também é um grande nome, né? Ele não é brasileiro igual o Damian, por mais que ele tenha esse nome que deve enganar muita gente. Também já me enganou no começo, que eu comecei a ouvir dele. E o que você acha dessa adaptação do jiu-jitsu do Lovato, Mauro? Porque ele também ele pegou um cara bom, né, que é o Mousasi, um cara muito experiente, por mais bizarro que seja o Mousasi, que é um cara muito novo pela quantidade de luta que ele já fez, mas o Lovato também tá conseguindo demonstrar, ele tá invicto no MMA, ele tá sabendo mostrar pra gente que também o jiu-jitsu também tem ainda a sua vez, por mais que a gente fale dessa questão de wrestlers chegando no MMA, e ele veio para mostrar também que campeão do Bellator. Você gosta do estilo do Lovato, Mauro? Você acha que a gente consegue comparar o Lovato com o Damian nesse sentido de adaptação do jiu-jitsu? Olha, eu acho que ainda é um pouco cedo, né, para falar que o Lovato está no mesmo nível, né, do que do Damian no que se refere à adaptação, mas ele faz muito bem tá fazendo muito bem uma coisa que o Damian faz, né, que é não precipitar para levar o jogo pro jiu-jitsu, mas também não desperdiçar o potencial do jiu-jitsu. Em resumo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: teve uma época em que o jiu-jitsu, entre aspas, parou de funcionar no MMA porque os nossos lutadores de jiu-jitsu não sabiam adaptar bem as outras modalidades, não tinham um treino bom de wrestling, não tinham um boxe razoável, então eles acabavam dependendo só do jiu-jitsu e acabavam sendo anulados, seja pela amarração e pelo ground and pound dos wrestlers, seja por uma trocação muito mais afiada que impedia a aproximação para que o jiu-jitsu fosse colocado em prática. Depois nós tivemos o outro extremo,
Então os lutadores de jiu-jitsu perceberam que só o jiu-jitsu seco não era o suficiente e resolveram, né, se aprimorar em outras artes marciais, só que relegaram o jiu-jitsu para o segundo plano, deixaram o seu forte de lado. Então até o que eu falo do Serginho, de repente você vê lutadores de jiu-jitsu primorosos se empenhando como boxers ruins, confiando demais numa luta em pé, num jogo de grade que eles às vezes não têm tão desenvolvidos. Sei lá, por melhor que você desenvolva depois de velho, entre aspas, depois de 20 e tantos anos, um boxe, um Muay Thai razoável, você nunca vai ter o mesmo nível do boxeador que treina, sei lá, desde os 10 anos. Exato. E a mesma coisa do jiu-jitsu. Por mais que você tenha um jiu-jitsu razoável para anular o jogo do adversário, você nunca vai ter um nível de um faixa preta. Principalmente um faixa preta do nível, né, de competição que o Lovato, que o Demian eram. E eu acho que os dois têm esse grande mérito de buscar o equilíbrio. Então os dois souberam adaptar o jogo para não ficarem, vamos dizer, entre aspas, órfãos em pé, né? Saberem se virar mais ou menos com um boxe com alguma qualidade, com uma defesa de quedas muito boa e adaptar para levar o jogo para onde eles são fortes, para levar o jogo de chão, para levar ao controle do adversário por baixo. Então isso é um grande mérito, sabe? Eu acho que todos os lutadores de jiu-jitsu que pretendem rumar para o MMA, a gente vê aí o Kron Gracie, eles têm que se inspirar no Demian e seguir esse caminho que o Lovato está seguindo. Eles têm que saber se virarem o suficiente em pé para não entrarem desesperados para jogar pro chão. E também não confiarem o suficiente no jogo em pé para não usarem o jiu-jitsu. Então eu acho que o caminho das pedras está por aí. Boa. Eu vou ver se eu consigo também convencer o Serginho a participar aqui com a gente no próximo episódio também, pra gente também colocar tudo isso em pauta aí, dar uma discutida com mais detalhe nisso. E rapaziada, seguindo aqui para a luta co-principal do evento, então, pela categoria dos moscas, a categoria que ainda sobrevive, tá quase, a gente falando da luta principal passada, que teve o zumbi coreano, essa categoria tá meio que um zumbi também no UFC. Vai ter o Jussier Formiga, que é o número 1 da categoria, que vai encarar o Benavides, né, o Joseph Benavides, que é o número 2. André G, essa categoria parece que deu mais um respiro aí, né, parece que toda hora alguém vem ali com o desfibrilador e dá uma carga nela, e dessa vez foi o Cerrudo que venceu lá e meio que segurou a categoria. E querendo ou não, gostem ou não da categoria, essa é uma luta boa de dois lutadores bons, tops da categoria, que tem muito para trazer pra gente, né? O que você acha dessa luta, Formiga e Benavides? É uma luta muito boa, uma luta que merecia ter sido feita já há algum tempo. Acho que hoje, né, com o campeão lutando na categoria de cima, é a melhor luta que essa categoria pode oferecer dentro do plantel do UFC, mas eu ainda estou com o pé atrás sobre a continuidade dela, porque a gente pode perceber aí que no Contender Series não teve nenhuma luta de mosca anunciada. A gente vai ter aí algumas lutas de pesos moscas de outras organizações filiadas à ZUFA, né? Ao WME, ao UFC, que podem ter alguns lutadores contratados, mas recentemente são muitos poucos que acabaram se juntando ao plantel. A gente teve mais saída do que entrada nessa categoria, então eu ainda estou um pouco com o pé atrás. Eu acho que depende muito de uma vitória do Joseph Benavides nesse final de semana para que se possam fazer uma revanche com o Henry Cerrudo e tenham aí, né, história a ser contada. Acho que o Jussier Formiga conseguir esse title shot nesse momento seria muito bom para ele, terrível para a categoria dos moscas no UFC. Acho que seria o tido de misericórdia
para a categoria, infelizmente, porque tem muito tempo que ele está batalhando aí essa chance, e agora que ele chegou na porta, agora que ele está ali na beirada do título, parece cada vez mais que estão determinados a acabar com a categoria antes dele conseguir a sua tão sonhada chance, né? Mas estou torcendo muito pelo brasileiro e muito mais ainda pela continuidade do peso mosca no UFC, porque é uma categoria que eu gosto muito. Acho que os lutadores dela são muito dinâmicos, são lutas que são extremamente movimentadas, muito técnicas, e gostaria muito que continuasse essa categoria aí por mais tempo, a gente possa ver esses talentos se desenvolvendo. Boa. Pela categoria dos pesos pesados, completamente o oposto lá do outro lado do barco, os pesadões, Franz Ngannou, número 2 da categoria, vai encarar o Júnior Cigano, brasileiro, número 3. O Mauro, eu olhando essa luta do Ngannou versus Cigano, eu fico imaginando aqui dois pesos pesados atléticos, fortes, rápidos, muito rápidos os dois. Eu imagino que essa luta não vá passar do primeiro round, mas ao mesmo tempo vem alguns flashes passados, né? O Ngannou, depois daquela luta com o Derrick Lewis, parece que ele deu uma segurada no acelerador, tirou o pé do acelerador ali, deu uma reduzida. E o Cigano também, de um tempo pra cá, ele já também deu uma segurada no jogo dele, onde ele faz um jogo muito mais seguro do que eficaz quanto a nocaute, né, a finalizar a luta rápido. Então, assim, Mauro, o que você acha dessa luta que vai ser? Ambos vão ali pro embate já pra acabar logo? Ou você acha que vai ser uma coisa que pode ser que a gente veja? Eu acho muito difícil, mas você acha que tem chance dessa luta ir pra decisão? Porque os dois vão estar olhando do outro lado um cara enorme, muito forte, e já sabem como que funciona a categoria dos pesados. Olha, eu acho que não. Eu acho que sim, o Cigano mudou o jogo dele. Ele, principalmente, né, depois da derrota pro Overeem, ele tentou diversificar, ele faz praticamente, né, uma luta de boxe amador, né? Não no sentido ruim da palavra, digo no sentido do boxe olímpico, né? Ele pontua muito com golpe encaixado e não necessariamente golpe para derrubar. Legal. Então você vê que ele tá lutando muito igual o Dória adaptou o jogo dele para lutar igual um boxeiro olímpico. Ele acerta muito jab no corpo, ele faz variação em cima e embaixo, e ele não faz ele não tem mais soltado tanta potência nos golpes. Ele tem até encaixado algumas sequências bonitas, né? Quase como um peso meio médio, né? De jab direto cruza, jab, gancho, jab, gancho, jab. Então ele tem feito esse jogo mais solto, tal, que não é um jogo assim tão vistoso pro peso pesado quanto o jogo que ele fazia no começo da carreira, com aqueles nocautões, com aqueles cruzados potentes, tal, mas é um jogo eficiente. O problema, na minha opinião, é que ele tem o Ngannou na frente dele, né? O Ngannou não é o Derrick Lewis, não vai ser aquele alvo fixo que o Lewis foi. Os 3 últimos adversários do Cigano, o Ivanov, o Tuivasa e o Lewis, são pesados. Eles têm os 3 aquela pochetona. O Cigano pôde lutar desse jeito leve com eles e aproveitar da velocidade para impor o jogo. Com o Ngannou isso não vai acontecer. O Ngannou é força pura. O Ngannou já é outro extremo. O Ngannou, ele vai geralmente para destruir o oponente, para definir a luta nos primeiros rounds. Para mim, assim, você citou a derrota do Ngannou pro Derrick Lewis. Para mim, aquilo ali foi um ponto fora da curva. O Ngannou vinha de uma derrota pro Miocic,
em que ele claramente morreu no gás depois do terceiro round, porque é um cara muito grande, muito forte e que depende muito da força física. Então, o Miocic foi inteligentíssimo, foi cadenciando a luta e deixando o Ngannou se esgotar. E ele entrou na luta seguinte com o Lewis com essa coisa na cabeça de eu não posso me desgastar rápido, eu não posso estourar de uma vez. E aí ele foi cadenciando tanto que ele errou o ponto da luta e perdeu. Foi uma luta que, sério, quando eu tava assistindo eu queria que os dois fossem eliminados, porque parecia que eu não queria bater no outro. Mas ele se recuperou. Você vê que na luta contra o Blades, contra o Curtis, que é um cara duro, o Ngannou voltou ao jogo dele, porque ele deve ter tomado uma senhora chamada aí do Dana White e voltou ao jogo antigo dele. E contra o Velasquez pra mim não conta muito, porque teve aquele negócio do joelho lá do Velasquez, que pra mim foi mais lesão do que propriamente mérito do Ngannou. Mas assim, eu acredito que contra o Cigano ele não vai para cadenciar jogo não. Até porque o Cigano não reage bem sob pressão e os oponentes sabem disso. Eu acho que o Ngannou vai para botar pressão, vai para tentar jogar o Cigano contra o principal oponente dele, que é a grade, e tentar definir logo nos primeiros rounds. O Cigano, a estratégia do Cigano é tentar usar velocidade, tentar evitar que o Ngannou o pressione demais e se inspirar no Miocic. É ir soltando jab, é ir soltando golpe e deixando o Ngannou cansar. Boa. E eu tava pensando nisso que o Mauro tava falando, né, o André. O Cigano tem esse estilo mesmo do Doria, que do boxe. Não é nem pejorativo mesmo, como você falou, ô Mauro, porque o boxe amador ele tem um jogo mais de pontuar, né? De bater e pontuar, e é exatamente isso que a gente tem visto do Cigano. E o Doria, eu também já vi entrevistas dele falando que eles gostam de trabalhar a defesa do Cigano pela movimentação, né? Trabalho de perna. O Cara de Sapato já falou com a gente aqui, eu não lembro qual episódio que o Cara de Sapato participou, mas ele falou exatamente isso. E André, do outro lado tem o Ngannou, um cara de 6,40 m de altura, mais 9,20 m de largura, muito rápido, como o Mauro falou, muito atlético. E o Ngannou andou falando aí da faixa preta do Cigano, que ele duvida que essa faixa preta dos irmãos Nogueira aí, né, não vale de nada. Ô André, você acha que tem uma chance do Cigano tentar colocar o Ngannou gigantesco para baixo? Cara, eu ficaria muito surpreso. Sinceramente, ficaria muito surpreso se o Cigano tentasse botar essa luta para baixo. Ele já tem, sei lá, 20 lutas no UFC, um pouco mais do que isso. Ele nunca fez menção a levar uma luta para o chão por vontade própria, né? Ele sempre se notabilizou mesmo pelo jogo de boxe, e é basicamente isso, poder de nocaute, movimentação, né, que é o grande diferencial do Júnior Cigano. Agora, se eu fosse o Ngannou, eu não pagava pra ver não, cara, porque vai que numa dessa daí a faixa do Cigano vai valer muito mais do que a falta de faixa dele, né? Exatamente. E André, eu acho que isso... Fala, Mauro. Eu acho que isso funcionaria mais para os rounds finais. Se né? o Cigano conseguir ser inteligente e evitar ficar pressionado na grade, se ele conseguir botar movimentação, usar o jab para impedir a aproximação do Ngannou e não cair na pilha lá de explodir nos primeiros rounds, a tendência é o Ngannou cansar. E aí eu acho que você vê que assim, nos últimos rounds contra o Miocic, o Miocic estava jogando o Ngannou fácil pro chão, e se ele tivesse apostado um pouquinho no jiu-jitsu, ele tinha finalizado. O Ngannou estava dando braço, estava dando pescoço. Se o Cigano tiver alguma chance de, sei lá, arrancar a primeira finalização dele aí no UFC, seria com o Ngannou esgotado a partir do quarto round. Boa.
É o bom e velho jiu-jitsu do Roy Nelson, né? Que entrou no UFC como jiu-jiteiro e nunca vimos nada de jiu-jitsu, né? Ele só tentou alguma coisa, acho que foi contra o Kimbo no TUF, né? Durante a gravação do programa. Ó, rapaziada, eu tô vendo aqui, ó. O Brett Okamoto lá da ESPN lançou aqui, ó. Colby Covington versus Rob Lawler, dia 3 de agosto. Tá verbalmente fechada aqui. Luta bacaninha, né? Ah, com certeza. Interessante, cara. Já tem 1 ano que ele não luta. E é um dos lutadores que eu mais gosto no meio médio contra um dos lutadores que eu mais detesto. Então vou torcer Sol Lawler desde criancinha pra essa luta. Boa. Só pra não deixar passar esse aviso, né? E só pra finalizar, rapaziada. André, Ngannou ou Ciganos? Já pra contar no nosso palpite lá que ainda a gente anda colocando no Instagram. Quem que se aposta? Vou de Ngannou nocaute. E você, Mauro, o que você acha? Ngannou nocaute. Boa. Rapaziada, então acho que é isso aí. A gente fez uma resenha boa, já deu até mais de 1 hora aqui de papo bacana. André G, queria agradecer mais uma participação, meu amigo. Sempre aqui podendo contar com você também. Muito obrigado. Foi eu que agradeço novamente a chance que você me dá aí de conversar um pouquinho de MMA com você. O Mauro, muito feliz de conversar contigo, cara. Você conhece demais. Valeu, espero que volte outras vezes aí para conversar com a gente aqui no Nocautecast. Boa. E Maurão, muito obrigado, meu amigo. Espero que essa seja a primeira de muitas participações aí. Quando quiser, pode contar com a gente aí, as portas abertas. Adicionou demais aqui ao nosso cast. Muito obrigado. Davi, André, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Adorei o bate-papo. Foi um prazerão mesmo. Estou sempre à disposição. Para os ouvintes aí que quiserem conhecer um pouco mais aí da meus pitacos, meus 2 centavos aí sobre MMA, cultura pop em geral, acompanhe lá minha coluna todo mês na revista Grace Magazine, minha coluna sobre MMA, e quem gostar, conheça lá, procurem o livro para comprar. Foi um prazerão e estou sempre à disposição para participar novamente. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui é André G, mais uma vez trazendo para vocês o que há de melhor no mundo do MMA fora do UFC. Essa semana, né, a gente conta com eventos já a partir da terça-feira com o Contender Series, segunda edição aí desse evento onde o Dana White busca captar prospectos para o plantel do UFC. Vale a pena ficar ligado, vai passar lá no canal Combate, certo? São lutas aí onde a gente já tem alguns lutadores bem favoritos. O Dana White geralmente ele dá preferência a contratar os lutadores que dão um show, que buscam finalizar suas lutas. Então provavelmente veremos algumas finalizações, alguns nocautes nesse evento. Vale a pena ficar ligado, já que esses nomes provavelmente vão pintar aí na próxima rodada já dentro do plantel do UFC. Na sexta-feira a gente já tem também o Titan UFC número 55, evento que traz aí 2 disputas de cinturão, peso galo e peso mosca. Vale a pena a gente ficar ligado, porque geralmente o UFC contrata os campeões, né, desse evento, o Titan, que é um evento muito grande dentro dos Estados Unidos. E como o peso mosca ele se encontra atualmente num limbo, é interessante a gente ver aí se o campeão vai ser contratado ou não pelo UFC, até para a gente ter uma noção de se a gente pode esperar uma continuidade dessa categoria ou se a gente já pode ir aí tirando o cavalinho da chuva e ver realmente essa categoria indo para o espaço, certo? A gente ainda vai ter também o LFA, edição de número 70. A gente vai ter aí o brasileiro Renan Ferreira contra o Brett Martin, e a gente ainda vai ter aí o Mark Lemminger contra o Isaac Steele, um evento que vai trazer bons prospectos. Acredito que a gente vai se divertir bastante com esse LFA que acontece também na sexta-feira, ok?
Esses são os eventos do final de semana, vale muito a pena ficar ligado, são prospectos, lutadores que vão aparecer em breve aí nos grandes eventos, Bellator, UFC, então recomendo a todos ficarem ligados nesses eventos a partir já dessa terça-feira até a sexta, fechando aí com chave de ouro no UFC Cigano versus Ngannou no sábado. Um abraço, rapaziada!